Em média, a cada segundo nasce 4,3 bebês. Isso significa que, a cada minuto, cerca de 258 bebês nascem, e a cada hora, 15.480. É claro que esses números são apenas estimativas, porque isso varia de país para país, os dados mudam. Variam muito de acordo com o desenvolvimento socioeconômico, a cultura, as políticas públicas, a religião. Países com menor desenvolvimento têm a taxa de natalidade mais alta. Incentivos à natalidade ou políticas de controle populacional podem influenciar na taxa de natalidade. A cultura de um país pode influenciar no desejo das pessoas terem bebês ou não. E algumas religiões incentivam as pessoas a terem mais bebês. Isso não é um vídeo sobre natalidade. 11 milhões de mulheres que nesse instante estão tendo que equilibrar todos os pratos da criação solitária dos seus filhos. 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, eu sou um deles. Ou seja, na vida de uma mulher não tem nada pior do que um homem que não é parceiro dela na chegada de uma criança. Na vida de uma criança não tem nada pior do que um homem que não participa. Antes de dizer qualquer coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou um especialista de nada, tá? Eu não sou formado em nenhuma área de relacionamento familiar, nem inteligência emocional, nada disso. Para ser sincero, eu mal completei a 8ª série do ensino fundamental e não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Desejo com meu trabalho partilhar com vocês minhas experiências de vida, com o propósito de ajudar alguém de alguma forma. Dito isto, bora pro vídeo. Na boa, eu não sou contra quem não quer ter filhos. Eu tenho 20 anos, eu estudo marketing e trabalho na Johnson Johnson. Pensa em ter família? Penso. É um dos meus... sonhos é ter filho. Não, calma lá. Pô, eu tenho absoluto pavor de gravidez e de filhos. Pra mim é uma coisa que eu não quero na minha vida. Não sou contra quem não quer assumir a responsabilidade com uma criança. Eu, definitivamente, não sou contra quem não quer passar a vida inteira cuidando de uma criança, investindo tempo, dinheiro, horas, dias, meses e até anos no cuidado de uma criança, tendo que abrir mão da própria vida, sonhos, carreiras. Mas, na minha opinião, essas pessoas jamais deveriam ter relações íntimas com nenhuma mulher, no caso dos homens, ou nenhum homem, no caso das mulheres. Nunca. E por quê? Porque, gente, essa é a forma segura e garantida de evitar uma gravidez indesejada. Nenhuma pílula do dia seguinte, preservativo ou qualquer outro método contraceptivo pode garantir 100% que não haverá fecundação, ou seja, um filho a caminho. Eu só quero deixar bem claro para os irresponsáveis que não assumem seu dever de pai ou mãe que uma criança que não pediu para nascer não deve pagar pelos seus traumas, sejam eles de infância ou de relações mal concebidas, sejam eles quais forem. Se vocês têm traumas de qualquer espécie, sugiro que vá buscar ajuda para lidar com isso, porque, na minha opinião, nenhuma criança deve sofrer as consequências de seus traumas do passado. Eu sei que é impossível ensinar responsabilidade a quem cresceu sendo irresponsável, que não se importa com a opinião de outras pessoas e que muitas vezes prejudicam outras só porque acreditam que não tem nada de errado com sua conduta. O meu desejo é que Deus coloque no coração de cada pessoa que decidir abandonar uma criança a vontade de assumir suas responsabilidades com essa criança. Que seus corações e mentes sejam inundados com amor, carinho, afeto,
atenção, compromisso, senso de disciplina, vontade de estar cada vez mais perto dessas crianças. A pessoa que decide abandonar uma criança, sei lá, por medo, por traumas, por se sentir incapaz, por dúvidas sobre a paternidade, seja lá qual for, não há justificativa para isso. Gente, essas pessoas não levam em consideração todas as necessidades que uma criança precisa ter para uma vida feliz, um desenvolvimento saudável e as condições apropriadas para crescer forte e útil para a sociedade. Vejam o que as pesquisas falam a respeito da ausência paterna. De acordo com o site Cielo Brasil, a ausência da paternidade é uma má influência durante o desenvolvimento de uma criança. Isso causa um impacto negativo no desenvolvimento psicológico, intelectual e comportamental. Ele também afirma que a modificação da estrutura familiar atual tem sido responsável pelo crescimento da ausência de pais na vida de seus filhos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos onde se constatou que cerca de 20 a 50% das crianças norte-americanas são criadas com apenas um genitor. E dessa família, onde só tem um genitor, a maioria provavelmente é chefiada por mulheres separadas ou divorciadas. Nos anos 90, 55 a 60% das crianças cresceram sem seus pais biológicos. Em 1960, o número de crianças vivendo sem o pai biológico era de 5 milhões. Este número quase dobrou em 1998, atingindo a marca de 8 milhões de crianças. E mais de 50% dessas crianças não conheceram os seus pais biológicos. Desses pais ausentes, 26% viviam em estados diferentes das residências de seus filhos. Há muito tempo ouço dizer que crianças de pais ausentes têm péssimo rendimento na escola, tirando notas baixas, repetindo de ano, sendo violento com outros alunos, e nada tem sido feito para mudar essa situação. Sabe por quê? Porque o senso de responsabilidade que existe em alguns seres humanos não é igual em outros, ou seja, quem escolhe abandonar uma criança não quer ser responsável por dar tudo o que essa criança precisa. Essas pessoas tratam essas crianças como um acidente de percurso ou uma gravidez indesejada, ou seja, que não foi planejada ou que não foi esperada. O que essas pessoas se esquecem é que, esperada ou não, desejada ou não, planejada ou não, uma criança não pede para nascer. Ela não tem culpa de atrapalhar os planos de ninguém ou de ser um acidente na vida de uma pessoa que não levou em conta que ter relações íntimas é o meio tradicional pelo qual um ser é concebido. Volto a dizer, as pessoas que não querem ter filhos não deveriam ter relações íntimas, se é que vocês me entendem. Ainda, de acordo com o site Cielo, crianças que não convivem com o pai acabam tendo problemas de identidade, dificuldade de reconhecer limites e de aprender regras de convivência social. Isso mostra a necessidade indiscutível da figura paterna na construção da moral de um indivíduo. Ao nascer, um bebê é um ser indefeso e incapaz de sobreviver por meio de seus próprios recursos. O que lhe falta deve ser compensado e fornecido por um adulto. Para além dos cuidados de alimentação e higiene, vários pesquisadores ressaltam a necessidade de um bebê ter um contato afetivo contínuo, que venha de uma figura constante, a mãe, o pai ou substituto competente. Esse contato estabelecerá relações de apego que venham assegurar o fortalecimento e favorecer o desenvolvimento biológico, psicológico e afetivo dessa criança.
A relação calorosa, íntima e contínua com a mãe é essencial à saúde do bebê. Essa relação complexa, rica e compensadora com a mãe é essencial nos primeiros anos de vida da criança e pode ser enriquecida de inúmeras maneiras pelas relações com o pai e familiares. Essa é a base do desenvolvimento da personalidade e saúde mental de uma criança. É importante refletir sobre a importância da construção da personalidade e da maturidade de um indivíduo com a presença do pai. O abandono pode gerar conflitos emocionais na vida dessa criança. Numa matéria escrita no site Estado de Minas, a psicanalista e psicopedagoga Andréia Ladislau destaca que o papel do pai no desenvolvimento da criança e na interação entre pai e filho é um dos fatores decisivos para o fortalecimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizado e integração da criança na comunidade e no universo em que está sendo inserida. Ela disse o seguinte, abre aspas, muitas crianças não têm contato permanente com seus pais biológicos por diversos motivos e que ao longo da vida esse papel acaba sendo desempenhado por um avô, um tio, um padrasto ou um irmão. No entanto, a figura paterna é responsável por boa parte da formação da identidade deste indivíduo. Fecha aspas. E ela disse também, abre aspas, sabemos que a carência de amor e de afeto comprometem o desenvolvimento da criança e do adolescente, e quando as interações entre pai e filho são mal adaptadas ou desajustadas, os resultados poderão levar a formas de comportamento antissocial. Portanto, fica evidente que o abandono também pode gerar grandes conflitos emocionais na vida de uma criança, seja por separação conjugal ou abandono dos filhos. Bem, vamos falar um pouco sobre negligência. Negligência infantil é falhar em atender às necessidades físicas e emocionais mais básicas de uma criança. E abuso infantil é praticar maus tratos a uma criança. Eu diria ainda mais. Isso mostra quão insensível, irresponsável e desumano é quem pratica tal coisa. Sem contar que a criança terá que buscar por si mesma preencher essas necessidades ou lacunas e ficar vulnerável a pessoas de má conduta para suprir suas necessidades mais básicas. Alguns fatores que contribuem para o aumento da negligência e abuso infantil são pais jovens ou solteiros que sofreram abuso infantil ou negligência na sua infância. Isso não é regra, porque existem pessoas que sofreram negligência ou abuso na infância e que se esforçam e se dedicam a dar justamente aquilo que uma criança precisa. E por quê? Porque essas pessoas têm gravado no corpo e na alma a experiência amarga dessas coisas e não desejam continuar esse legado. Algumas crianças podem apresentar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo, bem como na elaboração de distúrbios de comportamento agressivo. Com a ausência paterna, elas desenvolvem sentimentos de insegurança e também manifestam graves transtornos de ansiedade, já que a construção psicoafetiva apresenta deficiências. Além disso, elas também sofrem por não conseguirem desenvolver habilidades adequadas para a convivência em sociedade, o que justifica a tendência a se isolar e não conseguir interagir de forma saudável com outras pessoas. A personalidade de uma criança é moldada gradativamente e sofre várias influências. Influências genéticas, psicológicas, social, cultural. No início, a criança mostra influências genéticas por não ter tido tempo
e desenvolver sua história e não ter tido tempo de aprender a fazer uma autorreflexão. Por isso predomina a questão da genética, mas depois a questão social, cultural e da educação favorece muito o desenvolvimento da personalidade. Existem 3 tipos de pais ausentes: os que já morreram, que não deixam de fazer falta; os que abandonaram mesmo a criança e não quer saber de nada dela; e os que estão presentes, convivendo com a criança, mas totalmente alheio às necessidades da criança. Eu me identifico com este terceiro, pois meu pai era assim. Pais ausentes, sejam por trabalhar demais ou por terceirizar seus deveres com a criança ou por estarem separados de seus parceiros. Os pais ausentes sempre prejudicam seus filhos. Por terem pais ausentes, essas crianças sempre estarão vulneráveis a todo tipo de abuso, sempre estarão expostas a pessoas de condutas ruins, expostas a conteúdos inadequados para a sua idade e todo tipo de coisa totalmente nociva ao seu desenvolvimento e conduta moral. Os pais omissos, no geral, não fazem por mal. A impressão que se tem é que eles não sacam que ter um filho é responsabilidade para o resto da vida. Falta à sociedade ensinar o valor da paternidade e da maternidade como algo sagrado, que deve ser estudado e exaltado como uma necessidade extrema. As pessoas deveriam se planejar para ter um filho, por ser um grande investimento. Um investimento emocional, afetivo, financeiro, investimento de tempo e de dedicação. Enfim, não é só ter um filho por ter. Os pais omissos pecam por falta de conhecimento. Já os pais indiferentes fazem a criança sofrer porque elas se sentem rejeitadas. Sabiam disso, papai? As crianças idolatram naturalmente seus pais. Elas começam a ver o mundo através dos pais. E se os pais as rejeitam, vão crescer acreditando que o mundo a rejeitará também. Isso influencia muito na formação da autoestima da criança. Quando a criança não consegue ver em seus pais aquele indivíduo que dá proteção, dá atenção, elas ficam o tempo todo esperando encontrar isso em outra pessoa. E elas passam a vida toda com um buraco afetivo enorme nessa busca. E isso é ruim. Muito ruim. Se vocês gostaram desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com amigos e familiares. Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Até o próximo vídeo.